Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para a realização do Evangelho no Lar da Casa Espírita Eulália Nogueira. Neste domingo, Dia dos Pais, vai o nosso abraço fraterno a todos os pais. Em especial, a todos os pais, a nossa gratidão, o nosso apreço, o nosso respeito a todos os pais pelo seu dia, aos pais biológicos, aos pais de coração, a todos os pais que cumpriram a sua missão aqui na Terra, que foram os pais presentes, que cumpriram com honradez, com dignidade, que educaram, que amaram e que deram limite aos seus filhos e que ensinaram através dos bons exemplos. Vai o nosso abraço fraterno e que assim seja. Então vamos dar por aberto o nosso Evangelho neste domingo, do capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, muito se pedirá aquele que muito recebeu. Item 10. O servo que souber da vontade do seu amo e que entretanto não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48. Item 11. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo estas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríamos pecado, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. João, capítulo 9, versículo do 39 a 41. Item 12. Principalmente ao ensino dos Espíritos é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado, contudo, além de que o Evangelho que os contém achar-se espalhado somente no seio de seitas cristãs, mesmo dentro destas, quando há de que não leem, e entre os que leem, quanto os que não compreendem. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos Espíritos, reproduzindo essas máximas sobre diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-los ao alcance de todos, em vista em particular, não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebem diretamente ou por intermédio de outrem podem pretestar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade de sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira com coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, mas é culpado, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Os médios que obtêm boas comunicações ainda mais censuráveis são, se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação e porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Todavia, em vez de tornarem para si as lições de escreverem o que leem escritas por outros, têm por uma única preocupação aplicá-la aos demais, confirmando assim essas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a traves que está no vosso. Capítulo 9, item 9.
capítulo 9, item 9. Por esta sentença, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser e eram, com efeito, os mais esclarecidos na sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque hão recebidos, mas também as que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritas dão, alguma coisa não há de lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Bom, meus irmãos, né? Acho que ficou bem claro essas palavras do Evangelho, principalmente essa parte que nos cabe, né? O que isso quer dizer? Que os talentos que recebemos de Deus em termos de conhecimentos e de bens materiais devem ser multiplicados em favor do nosso próximo, né? Que perante Deus a responsabilidade dos nossos atos é diretamente proporcional aos esclarecimentos de que já somos portadores. Ou seja, nós temos conhecimento do Evangelho, nós temos obrigação de cada dia nós sermos melhores. Nós temos que, se nós erramos ontem, nós temos que procurar o perdão, nós temos que procurar nos perdoar, nós temos que procurar pedir perdão para Deus e errar menos hoje. Nós temos que partir para a reforma íntima, nós temos que praticar a caridade, a moral e a material. Nós temos que aplicar, né, o que Jesus nos ensinou no nosso dia a dia. O que ele quis dizer ali, né? Tanto vale para os fariseus naquela época, como para nós espíritas hoje, né? Que os fariseus, eles tinham o conhecimento das leis de Deus e pregavam-na, mas que eles não praticavam. Então, que isso não aconteça conosco nos dias de hoje, que nós possamos praticar o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia e que possamos ser cada vez melhores. É isso que a nossa consciência espera. Para isso, nós fazendo isso, nós vamos ter mais paz, mais tranquilidade, mais harmonia, mais tranquilidade, né? Porque com que os ensinamentos que Jesus nos deixou serve para que nós possamos ter fé e saber, né, que sempre, para tudo, existe uma explicação, se não nesta vida, em outras, e que sempre vai ter um futuro para nós, porque o Espírito é eterno, né? Então, vamos partir para a nossa última parte. Em primeiro lugar, nós vamos agradecer, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre, a Maria e suas legiões, a Allan Kardec e a caridade, e agradecer por estarmos aqui mais uma vez reunidos, aprendendo cada dia, por estarmos aqui encarnados, agradecer pelos nossos pais, ou biológicos, ou os que nos criaram, e por termos o entendimento e saber que está tudo certo, que é assim que deveria ter sido. Agradecer pela nossa saúde, pela paz, pela tranquilidade, pela nossa fé. Agradecer por esse raio de luz que é a nossa doutrina espírita, que nos esclarece, que nos auxilia,
que iluminam os nossos dias. E pedir para Deus, para os espíritos protetores, pela fluidificação das águas, que coloque os remédios necessários, se nós tivermos merecimento para as nossas curas, dos nossos males físicos e espirituais. Pedir que a nossa casa possa ficar protegida e amparada, e que se tiver algum irmãozinho, que ele possa ser encaminhado para o Centro Espírita Eulália Nogueira, que ele possa ser socorrido e amparado, dependendo do merecimento dele e do nosso. Que nós possamos receber um passe espiritual e que as nossas energias possam ser renovadas, que os nossos chakras possam ser todos ativados, que a nossa imunidade, se for da vontade de Deus, possa ser melhorada, se Deus quiser. Nós só temos que agradecer com certeza no dia de hoje. E pedimos por acréscimo de bondade, por todos os nossos amigos, por todos os nossos irmãos, por todos os nossos vizinhos, por todas as pessoas que estão nos hospitais, nos leitos, pelas pessoas, que cada um mentalize as suas pessoas, em especial todas as pessoas que estão nos evangelhos da nossa casa espírita, por todas as pessoas que estão na linha de frente, nos hospitais, né? Nos mercados, nas farmácias, nas lojas, nas pessoas que a gente não pode criticar porque precisam trabalhar. E que nós sabemos que depende da vontade de Deus se nós tivermos que desencarnar pelo Covid, se nós nos comprometemos para fazer parte desse desencarne em massa, que assim seja, né? Que Deus sabe o que faz, que se nós tivermos que ficar aqui para nos melhorarmos e para ajudar a melhorar esse mundo, que assim seja também. Que Deus sabe, que graças a Deus nós temos essa doutrina que nos ajuda, que nos auxilia, que nos esclarece e que nós temos que fazer a nossa parte, mas que sabemos que mesmo fazendo a nossa parte, que Deus sabe muito mais para que nós nos comprometemos. Pedimos um auxílio para todos os asilos hoje, que tem aqueles paizinhos lá, que nós não sabemos por que eles estão lá, não nos cabe julgar. Nós não sabemos se é por causa, se eles fizeram alguma coisa nessa encarnação ou em outra, mas, ou se foi apenas ingratidão dos filhos, mas que eles recebam essa mesma luz que a gente está recebendo, que recebam o nosso carinho, um abraço fraterno, uma luz de todos esses espíritos maravilhosos que estão aqui conosco, um afago no coração deles, que eles possam estar assim, hoje, bem amparados, bem protegidos. Também os nossos irmãozinhos órfãos, que hoje também é um dia triste para eles, né? Não sabemos porquê, não nos cabe julgar, mas que tomara que pais maravilhosos, que padrinhos tenham ido até eles, tenham feito um carinho, tenham levado algum carinho, algum amparo para essas crianças. Vai o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso amor, o nosso abraço também para eles. Que aonde tiver um irmão nosso desamparado na rua, com fome, sem teto, pedimos o amparo e a proteção para Deus, que chegue um irmão caridoso para socorrer e para amparar. Aos animaizinhos também, a todos os nossos irmãos necessitados, aos nossos irmãos que desencarnaram em massa,
que sejam esclarecidos, que sejam amparados, que sejam iluminados, que vai o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso amor, o nosso afeto, juntamente com toda a espiritualidade que está trabalhando com eles, que está os ajudando. Que Deus, que Jesus, que Maria e suas legiões sejam sempre protegidas e amparadas. E que assim seja, meus irmãos. Damos por encerrado o Evangelho de hoje. Uma boa noite, com muita luz, com muita paz, com muita harmonia, com muita tranquilidade. Um abraço fraterno a todos e que assim seja.